O Vou Vasco é chamar aqui, incaível. ó, o empate com sabor amargo. Vasco 1, Atlético Mineiro 1, no palco do Carioca Futebol Clube, Alvinho. Salve, salve, galera. Vamos lá, vamos fazer uma análise aí em cima desse jogo. Assim, o jogo já começa difícil, né? Jogado. O jogo já começa difícil. O Vasco é o time que eu sentei no sofá, dia dos pais, eu falei, cara, hoje a gente vai ter um sábado, vou ligar pro meu pai depois do domingo, né? Vou ligar pro meu pai, vencemos hoje. Sentei no sofá, começou o jogo, depois do hino nacional, gol do Atlético. Eu falei, não é possível, cara. E assim, o Diniz, ele tem um amor de pai para filho com o João Vitor, é uma coisa que é inexplicável. Ele não consegue se desprender do João Vitor. E ontem ele colocou o Puma, que já não é essas coisas na direita, já deixa espaços na direita. Imagina ele na esquerda, jogando de pé trocado, né? Eu sempre falo, cara, para o cara ser lateral direito e jogar na esquerda, ele tem que ser extra classe. Um Felipe Lan da vida, um Zambrota, um cara que foi fenomenal. Aí você bota Puma Rodrigues na esquerda. Aí ele não sabe se ele marca com o pé esquerdo, se ele marca com o pé direito. Ele já é meio atabalhoado ali. Aí começa o jogo, o cara vai para cima dele e ele vai dando espaço para trás, em vez de cobrir, né? Aí o Gabriel Menino vem ganhando campo, ajeita o corpo, faz o gol, né? Mas a gente vai ver isso aí nos melhores momentos. Mas assim, o Vasco, novamente, jogou bem, não jogou mal. O Vasco teve oportunidade, criou chances de gols. Mas assim, é o que eu venho falando. Quando a fase é ruim, não adianta. O goleiro do Atlético fez uma defesa do Gordon Banks, né? Ou na cabeçada do PH. Ele cabeceou, o cara esticou todo, a bola bate ali, ainda bate na trave e sai. Assim, cara. Respondendo a pergunta do Pablo, lá atrás, do Vinícius, né? Lá atrás. O diretor lá, o dirigente do Mirassol é melhor, faz uma gestão melhor que a do Pedrinho no Vasco? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o Pedrinho vem fazendo um bom trabalho no Vasco, vem ajustando a casa. E o Flamengo já passou por esse processo lá atrás, né? O Bandeira de Melo fechou a piscina, não deixava tomar banho de piscina lá no Flamengo lá para cortar os custos, para ajustar a casa. E o Pedrinho vem fazendo esse trabalho de limpeza, né? Vem ajustando. Só que o Vasco é o Vasco. O Mirassol ele não pegou 20 anos de uma gestão que é só roubalheira, né? O Mirassol entrou agora, subiu agora para a Série A, vem colhendo os louros aí da Série A, né? Não vem com uma gestão, com o clube devendo, com problema de gato de energia, com problema de SAF que deu errado, né? Então, assim, para mim, o Pedrinho vem fazendo um bom trabalho. Eu vejo ele como um trabalho de reconstrução do Vasco. Então, respondendo a pergunta, o dirigente do Mirassol não faz um trabalho melhor que o do Pedrinho. O trabalho do Pedrinho é muito mais difícil de reconstrução de um time que está sucateado aí há 20 anos, pelo menos, né? Vamos rodar os melhores momentos, Pablo? Tá na agulha aí? Sim. Já tá tudo prontinho. Então vamos lá para a gente debater em cima dos melhores momentos. Com 30 segundos aí, olha o lance se puder botar em câmera lenta, que a gente consegue esmiuçar melhor os lances, ó. Não, ele vai repetir. Olha só, olha o Puma. O Puma, em vez de andar para frente, ele tá andando para trás, ó. Olha lá. Pô, mas tu elogiava pra caramba o Pumita, hein? Tu elogiava muito o Pumita, hein? Olha só, o que eu entendo que o Diniz fez. O Diniz, ele colocou o Puma para a esquerda, porque o Puma é o que cruza melhor no time do Vasco, ao lado do Piton, né? Tanto é que os melhores lances de cabeçada do Vasco foram com o cruzamento do Puma, pela esquerda, cruzando de direita. Se vocês olharem aí, isso aí foi pênalti. Um pênalti muito, muito claro. O Diniz seria da escola inglesa, então, de técnico? O Diniz, ele navega nas escolas mundiais aí de técnico, vai para o espanhol, inglês, italiano, ele faz tudo. O Diniz poliglota. Ele tem um modelo próprio, né, dele, né? Ele fez uma adaptação do jogo de futebol de salão para o jogo de futebol de campo. Caraca, foi pênalti. Caneta, hein? Foi pênalti. Olha só, mais uma jogada nas costas do Puma. Sorte que era o Rony, né, cara? E aí não se espera muita coisa. O Rony Rústico é horrível.
Muito ruim. Meu Deus. Horrível. E caro, né? Ele queria 1,5 milhão. Caro. Tá maluco. Olha aí. Ó, olha aí agora, ó o Puma, ó. Puma pelas, ó, cruzando, ó. As duas melhores oportunidades. Essa do Ryan que passa por cima. Essa do Ryan que passa por cima. E agora essa daí, ó. Ó, mais uma vez o cruzamento dele, ó. Que defesa, meu irmão. Então, assim, os dois melhores cruzamentos do jogo foram do Puma. Esse chute eu vi gol. E por que o Puma jogou na direita, na minha opinião? Ele jogou na direita porque, primeiro, o reserva do... Na esquerda. O reserva do Piton é o Vitor Luiz. Então, não era nem para estar no Vasco, o Vitor Luiz. Vitor Luiz é mais um que está estendendo aí a carreira, né? E não aposenta nunca. Horroroso. Assim, não era nem para estar jogando, né, no Vasco. Mas aí ele colocou, tá lá, ainda renovou o contrato ainda. É uma das coisas também obscuras nessas questões aí. Ué, mas aí foi com o Pedrinho, não, né? Foi com o Pedrinho, infelizmente. Mas assim, é alguma coisa que eu não consigo entender. Ó, o chute do Pedrinho, Lloyd. Tem outro chute também esse chute aí, ó. Caramba, essa bola também foi... Do Tietê. Ó. Aí o jogo fica uma trocação e o Vasco bem, ó lá, o Atlético chega e o Vasco também chega, né? Assim, mas vamos lá. Quem perdeu uma chance embaixo da trave foi quem? Cara, eu acho que foi o Atlético ali nesse último lance do segundo tempo ali. Acho que o Atlético perdeu um lance, um gol de cara ali. Foi mas o Biel, assim, que foi o Fluminense, o Biel, né? Do Bahia. Assim, por que o Puma jogou? Porque, na minha opinião, o Leandrinho, pela situação do Vasco, por conta da tabela, por conta da pressão, o Diniz ele não está colocando muito os jovens da base para jogar. O único da base que vem jogando é o Ryan, né? E por conta dessa pressão, por conta de não expor os jovens, não queimar o moleque daquele, né? Então, assim, ele, como é um técnico de grande experiência, ainda mais com o trabalho dos jovens, ele com certeza ele entende muito mais do que qualquer outro essa questão de trabalhar os jovens. Então, se ele não está colocando, é porque ele entende o emocional do time, ele entende o emocional dos moleques, para não colocar eles ali numa furada e não queimar as etapas, né? Então, assim, ele não optou pelo Vitor Luiz, colocou o Puma, e não optou também pelo Leandrinho. Uma outra questão é que o Verratti ele está suspenso para o próximo jogo contra o Santos no Morumbi, né? E, consequentemente, né, um dado aqui, a última vitória do Vasco foi no Morumbi, antes da parada para a Copa do Mundial de Clubes, né? Então, assim, vamos ver se para o Morumbi vamos voltar, vamos ver se a gente encontra a vitória lá também, né? Eu coloquei essa pergunta aqui para você, ó. Esse ponto foi ganho ou perdido, na sua opinião, Álvaro? Cara, jogando em casa a gente sempre tem que vencer, né? Para mim é um ponto perdido. Se fosse um Vasco e Atlético, um Atlético e Vasco, um Atlético e Vasco jogando em Minas, para mim era um ponto ganho. Assinando lá, eu assino embaixo para empatar lá. Mas aqui, jogando em casa, nos domínios do Vasco, em São Januário, o Vasco tinha totais condições de vencer o jogo de ontem, né? Mas eu achei que o Vasco criou para isso. O Vasco criou chances. Cara, é o que a gente está falando. O Vasco vem jogando bem desde a pausa para a Copa. Só que os resultados não acontecem. Futebol é uma coisa inexplicável. Ontem o Sport chegou uma vez no gol do Grêmio, fez 1-0 e ganhou o jogo. O Vasco vem querendo... Fala, Júnior. Eu não vejo diferença. Eu assisti o jogo inteiro do Vasco. Por exemplo, de Vasco e Atlético e Flamengo e Mirassol. Ontem foi um jogo... O Vasco e Atlético foi um jogo equilibrado. E o Vasco poderia ter saído vitorioso. Sim. Como o Atlético também poderia ter vencido também ontem. Flamengo e Mirassol, né? Poderia ter sido um empate. O Flamengo saiu vitorioso, né? Então, assim, o jogo foi equilibrado e o Vasco jogou bem, de fato. Assim. Sabe o que eu acho do Vasco? Mas eu acho que o Vasco, né, o problema acho que não está nem muito no ataque, não. Então, né? O Vasco consegue marcar gols com dificuldade, mas marca gols. Só que o Vasco toma gol todo jogo. Todo jogo o Vasco toma gol. Todo jogo o Vasco
tem a zaga vazada, a defesa vazada, então, cara, fica difícil. Assim, para você ganhar campeonatos, e eu não digo nem que o Vasco seria campeão, não, mas se você, para ganhar campeonatos, você precisa ter uma defesa sólida, porra, Passa para longe você ter disso. O Vasco passa longe de ter uma defesa sólida. Pelo menos o Vasco precisa ter um ataque eficaz. Porque gol ele vai tomar todo jogo. Com a defesa que tem, ele toma gol todo jogo. Ele precisa ter um ataque que crie. Vai ser 3-1, 4-2. Sobre o jogo, você tem mais alguma coisa que você queria falar? Não, então, respondendo a pergunta ao que o Júnior questionou sobre o Vasco e Flamengo e Mirassol e Vasco e Atlético, o que acontece? O Mirassol é um franco atirador, né? Então joga sem peso. E o Flamengo vinha de um resultado ruim contra o Atlético, então meio que pressionado. O Vasco vem jogando pressionado em casa, mesmo jogando em casa, vem jogando pressionado pela situação da tabela. Por mais que tenha 2 jogos a menos e para o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Vitória, mas o Vasco vinha pressionado. E o Atlético já vinha de uma classificação nos seus domínios sobre o Flamengo. Então, assim, eram os 2 extremos da tabela. O Flamengo pela uma eliminação, o Galo pela uma classificação, o Mirassol pelo franco atirador, o Vasco pelo momento, né, que vive. Então, assim, foi um bom resultado, mas o Vasco vem jogando bem. A gente só precisa, que eu estou falando de todos os jogos aqui, né, que a gente vem. O Vasco só precisa ganhar um jogo e que ter um pouquinho mais de sorte para a bola entrar ali, né? E a gente começar a ter resultados positivos. Espero que agora contra o Santos, jogando no Morumbi, foi a nossa última vitória, essa vitória venha, né? Vamos esperar. É um confronto aí de Neymar versus Coutinho, né? Que não teve no primeiro turno, porque o Neymar estava machucado, mas agora é Neymar versus Coutinho. E o Coutinho jogou bem ontem, tá? Álvaro, aí tu imagina Neymar versus João Vitor. Como é que vai ser esse duelo? Ai, papai vai ser céu, tipo cara. Romário e Amaral? Vai ser pior, vai ser pior. Mas quem vai marcar o Neymar, apesar que o Neymar tá flutuando, né? Mas tá caindo mais pela direita. Quem marca ele é o PH. O PH tem velocidade, assim, e tal. Mas, assim, Deus vai ter que agir ali naquele momento ali pra gente segurar o garoto, o menino Ney, né? Tomara que ele esteja num dia muito ruim. Mas ele gosta de jogar no Morumbi, né? Já falando sobre os debates, já mudando já de a pauta, né, para debate da atualidade, eu queria te fazer uma pergunta. E reforços? Quem o Vasco está negociando? Então, cara, tem um zagueiro aí colombiano, que eu acho que o Vasco está negociando Cuesta, aí. Né? Que é da seleção? Que quer voltar à seleção e aí tá vendo essa possibilidade de voltar pro futebol sul-americano, né? E aí o Vasco está sondando, está fechando também com o atacante André Gomes, que a gente já tinha falado até na última live, né? Que é o atacante de lado de campo. Tá vindo agora, né? Já foi reintegrado ao elenco o Cauã Barros, é um volante que veio da base, que estava no América Mineiro. Para mim, é um volante com as características parecidas com a do Hugo Moura, né? Que é um cara de mais marcador, mais porte físico e tal, das mesmas características com o Hugo Moura. Outra coisa que eu ia falar, a minha única insatisfação com o Diniz é porque ele não mexe no time. Cara, o Vasco ontem estava pedindo arrego, os 2 meio-campos, tanto o Tietê quanto o Hugo Moura cansados, e os caras do Galo mexendo, e o Diniz lá trocou o Coutinho pelo Garré, trocou o Nuno pelo David, e ele não consegue... Álvaro, mas não tem banco para mexer. Cara, ele estava colocando o Thiago Mendes em todos os jogos. Por que ele não colocou o Thiago Mendes na do Tietê? Eu acho que porque você reclamou no jogo passado, aí ele escutou você falou assim, não, ficou um espaço no meio campo, né? Esse Barros é um bom volante, Álvaro? Então, ele jogou pouco no Vasco na época de base, né? Que ele tinha recém subido do Sub-20 ali. Mas o Vasco era uma bagunça desordenada. Não que hoje esteja mais organizado, mas assim, hoje tem um time mais minimamente competitivo. Então, eu acredito mas ele vai chegar para ser reserva, né, do Hugo Moura.